Olá, muito boa noite a todos e a todas. Agora são 19 horas aqui em São José dos Campos e nós começamos agora o programa Em Movimento. Eu sou Rodrigo Correia e hoje é dia 14 de março de 2019. Esse programa, você conhece, é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, uma entidade filiada à CSP com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vito Gianotti, aqui em São José dos Campos. E hoje nós temos um programa especial, porque justamente no dia de hoje, dia 14 de março, o sindicato faz 63 anos. Uma data especial que merece a gente também fazer esse programa de forma especial. E para isso nós teremos os seguintes convidados na tela. Esse especial para contar um pouco da história do sindicato, de passagens importantes vividas pela categoria, eu vou contar aqui no estúdio com a presença de Ernesto Gradella, que é ex-ativista metalúrgico e ex-deputado federal. Também presente aqui no estúdio logo mais, a ex-diretora do sindicato, Rosângela Calzavara. E para fechar o time aí de atrações do nosso programa especial, também a presença do atual presidente do sindicato, Weller Gonçalves. Gente, e vocês acompanham a gente todas as quintas-feiras, sabe que é importante você participar, então utilize aqui o campo dos comentários, coloque a sua dúvida, a sua posição, a sua crítica, inclusive, que é importante porque assim você ajuda a fazer o nosso programa. E, como é de costume, nós sempre temos tido aí nos últimos programas uma promoção. E dessa vez não é diferente. Você, sócio ou sócia do sindicato, que compartilhar essa publicação, vai concorrer aí a esse kit de canecas personalizadas do sindicato. Aí você vê as canecas do Dito Bronca. E se você, então, durante a execução do programa, compartilhar esse link, essa live, vai concorrer a esse kit de canecas do sindicato. O que é importante dizer é que você tem que compartilhar em modo público e também durante a exibição. Então, o programa deve ir até umas 8 horas, você então tem 1 hora para compartilhar e concorrer. Amanhã nós iremos divulgar, então, o ganhador, o sócio do sindicato ganhador dessa promoção. Bem, e agora para começar esse programa que é especial, pelos 63 anos do sindicato, eu recebo agora ele que é ex-ativista metalúrgico, ex-vereador, ex-deputado federal e professor, que apesar desses cargos que ocupou, mantém aí uma vida de trabalhador como professor, Ernesto Gradella. Boa noite, Ernesto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aí aos companheiros metalúrgicos que estão nos acompanhando. Nós queremos aqui saudar, nesse 14 de março, os 63 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, uma data muito importante para todos os trabalhadores aqui da nossa região. Perfeito. E agora, antes da gente bater um papo, vamos colocar um pequeno vídeo. Dia 14 de março de 1956, 20 operários realizam a Assembleia de Fundação da Associação Profissional dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Naquele dia, começava a história dessa entidade, que foi fundada por trabalhadores da Ericsson. Pode rodar. O nascimento do sindicato coincide com o início do processo de industrialização na região. Até os anos 40, São José dos Campos era tida apenas como uma cidade para o tratamento da tuberculose. Na década seguinte, as coisas começaram a mudar. A Ericsson chega em São José em 1955. Já a GM é inaugurada em 59. Pouco a pouco, as empresas vão se instalando na cidade e na região. Uma das principais queixas que motivaram a criação da associação foi a cobrança do uniforme de trabalho pela Ericsson. Isso aí gerou os princípios aqui, as nossas insatisfações. Nos primeiros anos, tudo era mais difícil. Até o recolhimento das mensalidades dos trabalhadores era tarefa complicada. Como era difícil as pessoas comparecerem na sede para pagar,
Eu fazia esse recebimento no banheiro da Erickson no Brasil, porque eu trabalhava lá ainda. Neste período, as assembleias eram feitas no Sindicato dos Ceramistas, na Rua Vilaça. Algum tempo depois foi alugado um salão na esquina da Rua Francisco Rafael com a Rubião Júnior. Foi naquele local que a entidade recebeu a carta sindical, em 25 de novembro de 1958, transformando-se no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Somente no ano de 1963 foi inaugurada a sede atual, na Rua Maurício Diamante, número 65. Então, Gradella, é importante saudar essa iniciativa dos pioneiros aí, do sindicato, né? Mas também fazer uma avaliação de como que era aquele período inicial do sindicato. E você, como que tem uma história bastante importante na categoria desde a década de 70, como era o sindicato naqueles primeiros anos? Olha, é muito importante realmente a fundação do sindicato e ele refletiu uma mudança até na economia do país, né? Nós temos que lembrar que nesse período da fundação do sindicato, os principais sindicatos eram ceramistas, têxteis, que eram os sindicatos fortes, os sindicatos que tinham influência, inclusive na política da cidade. Nós tivemos aqui prefeitos que eram advogados do Sindicato dos Têxteis, que tinham uma presença, que inclusive depois foram caçados pela ditadura militar. Com a chegada dessas grandes indústrias, o setor metalúrgico passa a ganhar uma força muito grande, abre-se um espaço tremendo, né? São José dos Campos virou a meca do emprego, né? Todo mundo vinha para cá e arrumava a colocação, você tinha realmente possibilidades de estar no emprego, de estar em outro, inclusive eu vim para São José dos Campos também sem conhecer a cidade, né? A partir de um anúncio que alguém fez dizendo que aqui a Siderúrgica Fiel tinha vagas, fui lá e consegui e passei a vir para a cidade sem ter antes conhecido São José dos Campos. Não conhecia nada de São José dos Campos e acabei vindo para cá no ano de 1978. Essa parte da fundação não morava aqui, mas depois a gente acompanhou pela história do movimento sindical, como foi desenvolvendo e depois a importância que os metalúrgicos garantiram aqui para toda a nossa região, né? Um setor que foi se tornando mais forte economicamente e a importância política do sindicato cada vez maior. Mas, Gradella, naquela época o sindicato era um pouco diferente, né, até porque herdado da estrutura getulista, né, os sindicatos eram mais acomodados, eles não tinham tantas lutas, né, nesse período. Inclusive, nós temos agora algum vídeo para passar, depois o Lucas põe no ponto aí, que mostra alguma coisa do que era o sindicato nesses primeiros anos. Porque importante, sem dúvida nenhuma, foi a fundação da entidade, mas, sobretudo com o golpe militar, os sindicatos ficaram muito acomodados, né, e acabaram deixando a luta de lado. Algumas imagens aí que você acompanha, claro, dos militares durante o regime militar, mas logo a seguir, queria também que ela comentasse, algumas imagens que faziam parte, que o sindicato era muito assistencial, basicamente. Aí, esse era o jornal da categoria na ocasião, era farmácia, barbearia, concurso de misses, e até essa aí, galera, uma foto da participação no desfile militar. Como que era o sindicato nessa época? Olha, realmente o golpe militar, ele acabou intervindo com violência sobre os sindicatos que tinham uma atuação mais efetiva, sindicatos mais ativos, e os demais todos só eram suportados desde que se mantivessem nessa apatia que você mesmo disse. Então, nesse período, os sindicatos não poderiam, quer dizer, não tinham condições de se mobilizar, porque havia, inclusive, a intervenção feita diretamente nos sindicatos. Tal situação vai mudando à medida no final da década de 70, a ditadura militar começa a enfrentar uma grande oposição. Então, os estudantes, em 77, assumem, né, tomam as ruas contra a ditadura militar. Em 78, nós temos a primeira greve dos metalúrgicos, que foi lá no ABC. E em 79, os metalúrgicos entram em greve aqui, mesmo contra a vontade do sindicato.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos se manteve o tempo todo nessa posição de apatia, né, até que os trabalhadores mesmo passassem por cima dessas direções e fossem para o movimento, mostrando o grande descontentamento da época com 2 décadas de paralisia, de arroxo salarial, de repressão sobre o movimento dos trabalhadores. Então é importante mencionar, né, que então essa greve que você citou, né, a greve de 79, ela foi importante, ela foi um marco para o sindicato, para a categoria virar o jogo, né? Porque até então o sindicato, como você bem se referiu, estava muito acomodado, não queria fazer lutas, e a partir dessa data, né, 79, é que acontece uma organização da oposição e consegue fazer uma greve, é isso? Como que foi essa greve? Como que foi também fazer uma greve contra a direção do sindicato, que não estava a favor, né? Então, o sindicato, ele ficou surpreso, quer dizer, a direção do sindicato acomodada naquele período, ficou surpreso quando, nas assembleias de campanha salarial, dentro do sindicato, na verdade é que o Sindicato dos Metalúrgicos não tinha um salão de assembleias, eram realizadas lá no Sindicato dos Têxteis, as assembleias, milhares de trabalhadores se fizeram presentes. Quer dizer, era um movimento que vinha, quer dizer, aquela insatisfação represada, um crescimento muito grande, e nós tivemos, quer dizer, aí, nas assembleias, um movimento, quer dizer, uma intervenção que foi mudando. O sindicato não queria fazer a greve, o sindicato queria fazer uma votação numa urna para discutir se ia ter greve ou não. Mas como o ABC tinha entrado em greve no dia anterior, foi quase impossível isso daí. Com a presença, com a atuação da oposição sindical na época, os trabalhadores, na hora, votaram que a greve sairia naquele momento. E foi tão contra a vontade do sindicato que o sindicato esperou um dia de greve e no outro dia fechou as portas, abandonou a categoria e a greve ficou, quer dizer, de terça até domingo, né, quando ela foi encerrada, apenas na mão de um comando de greve, que não tinha estrutura, não tinha carro de som, não tinha boletim, não tinha nada, mas tinha uma presença massiva dos trabalhadores nesse movimento. Então é importante, né, que você que acompanha aqui pelo nosso programa e muitas vezes nem se dá conta de como que é a história, né? Então a direção do sindicato em dado momento ela não concordava com a greve e os metalúrgicos tiveram que fazer a greve por conta própria. E foi um sucesso a greve, né? Teve uma grande participação. Foi muito forte e era daquele tipo, né? Os próprios trabalhadores, nós que fazíamos parte do comando de greve, aí foi quando estava Ari Russo no comando de greve, o Zé Luiz e o Toninho, que viriam ser depois presidente desse sindicato, eu também fazia parte desse comando de greve, junto com outros metalúrgicos, foi muito importante a formação do comando, e a organização era essa, né? Olha, tá na hora de 10 horas da noite de ir para tal fábrica. Então, para ir na Siderúrgica Fiel, vão os companheiros da Band. Vão para lá para parar a Siderúrgica Fiel. O pessoal da GM vai para tal empresa. E os próprios trabalhadores se organizavam. Você avisava, saía para fazer o comando e sabia que do outro lado os trabalhadores estavam dando conta da tarefa de ir lá convencer os trabalhadores, fazer os piquetes, enfim, levar essa luta adiante. Sem, como falamos, sem nenhuma estrutura do sindicato. Era toda a estrutura, os próprios trabalhadores desempenhando esse papel, uma vez que o sindicato tinha fechado as portas e para garantir o movimento, para que esse movimento não fosse por água abaixo, houve esse esforço de milhares e milhares de trabalhadores que estavam na luta naquele momento. Então, essa greve então marcante que nós estamos agora comentando é a greve de 79. E o sindicato a oposição acabou ganhando o sindicato em 81, não é isso? Isso, em 81. Aí, a partir da greve, quer dizer, a greve ela encerrou, continuou depois no ABC. Aqui nós continuamos com uma campanha de solidariedade ao ABC, arrecadamos dinheiro, mantimentos e mandamos para lá, porque eles continuaram, nós ficamos 5 dias, eles continuaram por mais um mês essa greve. Então, foi feito todo um processo de solidariedade e esse processo serviu para a organização da oposição sindical. Inclusive, na última Assembleia, quando foi encerrada a greve, foi votado na Assembleia a constituição de uma oposição sindical. E essa oposição sindical vem a enfrentar as eleições de 81, no começo de 81, né, fevereiro de 81, mesmo dividido em 2 chapas, as 2 chapas da oposição foram as mais votadas.
mais votadas do que a que representava o sindicato naquele período. E você mencionou aí o Ari Russo, né, que foi o primeiro presidente depois desse período longevo. Para ter uma noção, esse senhor que apareceu no vídeo aí que nós exibimos agora há pouco, né, o Zé Domingues, ele ficou, e o grupo dele ficou 25 anos no comando do sindicato. E a oposição, como mencionou o Gradella, acabou vencendo a eleição no ano de 81. E o Ari Russo foi o primeiro presidente dessa nova fase do sindicato, uma fase mais combativa e de acordo com os ventos da época. Temos agora um vídeo para exibir e durante o programa de hoje vamos ter várias participações de ex-presidentes. Vamos então colocar, Lucas, aí o vídeo do Ari Russo. Parabéns a todos os trabalhadores metalúrgicos de São José dos Campos e região pelo aniversário de fundação de um dos mais importantes sindicatos de trabalhadores deste país. Tive a honra, o privilégio de ser presidente de 81 a 84, quando fizemos uma das maiores greves da história desse sindicato, com resultado extremamente positivo, graças ao apoio de todos os trabalhadores, que foi a greve de 81 na campanha salarial, quando brigamos pelos 7%. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu reconhecimento à atual diretoria do sindicato, às diretorias que passaram pós este período, todas elas com muita garra, com muita determinação e principalmente com muito comprometimento com todos os trabalhadores. Um abraço a todos. Isso aí foi o Ari Russo. Ari Russo, um abraço a você, que está em Capão Bonito, aqui mais ao sul do estado, e que cumpriu um papel importante aí na história do nosso sindicato. Gradella, outro tema importante é a categoria, ela tem esse apreço muito grande por esse personagem, que é o Dito Bronca, né, que inclusive é o dono da coluna mais lida do nosso jornal. Aí está o cartunista em fio, que foi o criador do Dito. Queria que você rapidamente dissesse como que foi essa criação, como surgiu o Dito Bronca. Olha, o crescimento das lutas, como falamos, começaram com as lutas estudantis em 77 contra a ditadura militar, ganharam força em 78 e 79 com a entrada do operariado, fez com que nesse Brasil crescesse um movimento pela anistia política. Lembro que nós tínhamos várias direções, Brizola e vários outros, que estavam fora e que não estavam exilados pela ditadura militar. E começou todo um movimento pela anistia para que essas pessoas voltassem e não fossem presas. E aqui em São José nós tínhamos o Comitê Brasileiro de Anistia também, seção de São José dos Campos, onde participavam também os ativistas, os grupos políticos da época. E num desses atos, e nós fizemos vários atos aqui pela anistia, para a garantia da anistia, num desses atos esteve presente o Enfio, que tinha um papel importante também nessa luta da anistia. E foi interessante que ele, como cartunista, numa conversa rápida com ele, na praça, enquanto se esperava para começar o ato... Praça Afonso Pena, não é isso? Praça Afonso Pena. E pedimos para ele para que fizesse um personagem para representar, que a gente usasse na oposição sindical, né, para representar o metalúrgico. E ele fez... num papel ali na praça, quer dizer, em alguns, acho que em menos de um minuto, ele desenhou o personagem, o Dito Bronca. Então, foi tão importante porque isso daí se tornou uma referência para os metalúrgicos geral, primeiro na oposição, depois, quando a oposição ganhou, virou realmente o personagem do sindicato, e ao mesmo tempo é tão importante, né, o Enfio, como cartunista, pela importância que teve na luta da ditadura militar, fazer parte também da história desses sindicatos metalúrgicos. Perfeito. Agora vamos avançar uma década, porque são muitos anos e o programa realmente não temos tanto tempo para esmiuçar toda a história, mas, Gradella, a década seguinte foi uma década muito importante e que nesse fortalecimento dos sindicatos de luta foi bastante marcada por grandes greves, né? Em algumas mobilizações, os próprios trabalhadores bancavam a greve. Teve já ocasiões que, pela história, a gente conhece do sindicato, que os próprios metalúrgicos pararam as empresas e depois avisavam os dirigentes sindicais para, estamos aqui em greve, vem para cá,
porque era tamanha a mobilização que isso ocorria. E nós temos alguns vídeos para passar, e o primeiro deles é um vídeo de uma importante greve. Desde cedo, muitas mulheres e crianças foram até a fábrica da Embraer para levar comida e agasalhos para os trabalhadores que passaram a noite na empresa. Eles pararam ontem o setor de produção da Embraer, dizendo que só voltam ao trabalho se a empresa der equiparação salarial para quem exerce as mesmas funções e 30% de aumento. Hoje de manhã, eles fizeram uma assembleia e decidiram continuar na fábrica. Esse vídeo aí é da Embraer. Pode de novo soltar o comecinho de novo, que cortou, viu? Esse vídeo é da greve da Embraer de 84. É uma greve de ocupação, vocês vão ver as imagens, que o pessoal entrava na empresa, ocupava a empresa, né? E fazia greve lá dentro, né? Ocupando o pátio, as instalações, e no caso da Embraer. Pode de novo soltar, por favor. Desde cedo, muitas mulheres e crianças foram até a fábrica da Embraer para levar comida e agasalhos para os trabalhadores que passaram a noite na empresa. Eles pararam ontem o setor de produção da Embraer, dizendo que só voltam ao trabalho se a empresa der equiparação salarial para quem exerce as mesmas funções e 30% de aumento. Hoje de manhã, eles fizeram uma assembleia e decidiram continuar na fábrica. Essas são imagens da TV Globo, né, do Jornal Nacional. Agora, outra também grande greve, uma greve também histórica que marcou o movimento sindical brasileiro, foi na GM no ano seguinte, em 85. E temos mais um vídeo para exibir sobre essa greve de 85. Pode soltar. Desde o dia 11 de abril que esses metalúrgicos estão em greve, mas foi ontem à tarde, depois que a fábrica divulgou uma lista de 93 demissões, que eles resolveram acampar dentro da empresa. Hoje, a Gerência de Relações Públicas da fábrica fez uma denúncia. Disse que 370 empregados da GM, com cargo de chefia, estão sendo mantidos presos dentro da empresa pelos metalúrgicos grevistas. É verdade que vocês chegaram a prender uns mensalistas, não deixavam eles sair de um lugar? Não é prender, nós chamamos a responsabilidade dele a somar junto a essa luta, apesar de os mensalistas já ter as 40 horas semanais aqui dentro. A polícia já chegou aqui com uma ordem judicial que previa a desocupação das instalações e a liberação dos funcionários mantidos aí dentro contra a sua vontade. O chefe do policiamento resolveu trazer todos os seus soldados aqui para frente do portão principal. Eles vieram armados com cacetetes, escudos e bombas de gás lacrimogêneos, além de cachorros policiais. Essa greve foi muito marcante, realmente, essa greve na GM em 85. Gradela, como que você nos conta como que era, como foi esse período de grandes greves aqui na categoria metalúrgica? Olha, a década de 80, como se diz, foi uma década diferenciada. Os trabalhadores lutaram e lutaram muito. A jornada de trabalho ainda não tinha nada a ver com as 40 horas que foi conquista dessa década, né? Pode ver, essa daí é mais uma das lutas pela jornada de 40 horas. Nesse período, quer dizer, os trabalhadores ainda trabalhavam 48 horas, alguns com uma jornada um pouco menor, 45, mas temos que lembrar que só na Constituição de 88, no final da década, viria, devido a essas lutas, eles reduziram a jornada no país todo, colocaram na Constituição uma jornada de 44 horas. Então, essas lutas dos trabalhadores foram importantes para esses trabalhadores da Embraer, da GM, marcaram muito e foram importantes para o Brasil como um todo, né? Quando veio a votação da Constituinte, os trabalhadores já tinham uma jornada muito menor que a de 48 horas, já tinham conquistado isso. Então, conseguiram com isso reduzir para as demais categorias que não tinham organização, que essa jornada fosse para 44 horas. Mas eram lutas muito importantes, lutas que, como você diz, muitas vezes os trabalhadores mesmo, eles discutiam entre si, se organizavam, faziam a greve e depois chamavam o sindicato, quer dizer, porque eles tinham uma organização própria, confiavam no sindicato, mas já organizavam, saíam, chamavam os diretores do sindicato para levar adiante essa luta, e foi um período, como falamos, um período de conquistas, onde os trabalhadores passaram a ganhar melhor, onde a cidade progrediu em função desse crescimento da massa salarial do país. São José se tornou uma cidade cada vez maior, cada vez oferecendo mais empregos. Isso daí contribuiu para o crescimento geral. E esse papel aí que os sindicatos metalúrgicos foi uma alavanca para essas lutas.
Tanto que as lutas que os metalúrgicos faziam, depois elas cresciam para o setor têxtil, para os motoristas. O que o sindicato dos metalúrgicos fazia já servia de referência para as demais categorias dos trabalhadores que também tiveram grandes conquistas e grandes lutas naquele período. E eram greves na GM, Embraer, Philips também, né? um pouco depois, Maferza, várias... A Band, né, a TI atualmente, mesmo a Eaton era uma empresa que tinha um grande movimento e todas elas empresas grandes, empresas com organização, e o sindicato nesse período cumpriu um papel importantíssimo no sentido de levar essas lutas para a categoria metalúrgica, mas para todas as demais categorias que usavam o exemplo dos metalúrgicos também para suas lutas. Agora vamos ouvir mais um ex-presidente do sindicato. Agora com a palavra José Luiz Gonçalves. Põe aí, Lucas. Meu nome é José Luiz Gonçalves, fui presidente do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos de 1984 a 1990. Queria dar os parabéns para o sindicato nesse aniversário dos 63 anos de fundação do sindicato e contar aqui um episódio da minha gestão marcante do aniversário do sindicato, que foi em 1984, quando a nossa diretoria de 84 tomou posse, nós tomamos posse de uma greve na GM e outras fábricas também, e a posse foi na GM. Durante a greve, a gente apresentou toda a diretoria do sindicato para os trabalhadores da GM e tomamos posse durante aquela greve. Então a greve não foi, a posse dos diretores do sindicato, nem do presidente, não foi no sindicato, foi numa greve da GM. Esse foi um episódio muito marcante da minha gestão e todo aquele período de 1980, que nós tivemos muitas lutas, muitas conquistas e também muito esse episódio que a gente acabou sofrendo muito perseguições da polícia e do governo e também dos patrões. Eu queria encerrar minha fala aqui, dando mais uma vez os parabéns ao sindicato, nesse momento difícil que a categoria metalúrgica está vivendo, onde todos os direitos estão sendo perdidos pelo governo hoje contra os trabalhadores. Está aí o Zé Luiz Gonçalves, também um abraço, Zé Luiz, que também topou participar nesse programa especial dos 63 anos de fundação do sindicato. Gradella, estamos com o tempo já estourado, passamos até um pouco. Queria que você agora deixasse uma mensagem final aí, do que você espera do próximo período, enfim, para que você falasse para quem está nos assistindo agora. Olha, ontem nós tivemos um fato muito triste lá na cidade de Suzano, que foi aquele massacre ocorrido dentro de uma escola estadual. E se você olhar as pessoas que fizeram o massacre, nós tínhamos lá um jovem de 17 anos e um outro de 25, que estavam sem estudar, sem trabalhar, e nós estamos percebendo o seguinte, que essa juventude, infelizmente hoje, fruto das políticas do governo, nós temos uma parcela hoje do jovem que, se nas décadas anteriores, nesse período, eles já seriam trabalhadores de empresas tal, hoje estão sendo escanteados, estão sendo jogados para lá pela informalidade do trabalho, pela falta de vagas que estão colocadas. Então, a gente vê o seguinte, é importante que a gente volte novamente, quer dizer, que os trabalhadores novamente assumam o controle, defendam os empregos, defendam os salários, porque isso daí vai fazer com que o nosso país seja melhor. Porque senão nós teremos, no próximo período, mais e mais casos como esse que estão aí. Quer dizer, a falta de Estado, a falta de políticas públicas, a falta de investimentos em todas as áreas, interessa apenas às milícias, aos grupos, ao crime organizado, aos grupos que hoje, grupos financeiros, a burguesia que lucra muito com essa situação, mas não interessa a grande maioria da população. Então, até para que a gente evite fatos tristes como o ocorrido, nós temos que pensar em mudar essa política. Nós precisamos de direitos, precisamos de trabalhadores, precisamos de empregos. E isso é o papel que o sindicato tem cumprido durante todo esse período e que nós sabemos que nessa luta nós vamos poder contar com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Há muito tempo
um sindicato que se destaca dentro do cenário na luta pelos direitos dos trabalhadores, na luta por um país melhor para todos, onde os trabalhadores tenham realmente uma força, tenham um posicionamento e tenham um protagonismo. E é isso que nós queremos, que esse sindicato se mantenha no próximo período e confiamos nessa diretoria para manter o sindicato nesse rumo. Gradella, obrigado pela sua participação em nosso programa. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais esse especial de 63 anos do sindicato. Até lá. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar num plano a reforma da Previdência, nós passamos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro. E o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$33 mil por mês. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. Muito bem, agora são 19 horas e 33 minutos. Esse é o programa Em Movimento, esse espaço para discutirmos assuntos importantes ligados aos trabalhadores. E hoje nós estamos celebrando os 63 anos de fundação do nosso sindicato. Por isso, esse programa especial com a temática toda voltada para contar histórias do nosso sindicato. Nesse bloco agora eu recebo a ex-diretora do sindicato, Rosângela Calzavara. Tudo bem, Rô? Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse programa e falar do nosso sindicato. Obrigado por você pela presença. E antes da gente bater um papo, eu queria chamar mais um vídeo, mais uma fala de um ex-presidente do sindicato, que nesse nosso programa de hoje nós estamos ouvindo e relembrando e também ouvindo histórias de que essas figuras importantes estão nos contando, nos trazendo. E agora é a vez de ouvirmos Toninho Ferreira. Pode soltar. Olá, eu sou Toninho Ferreira e nesses 63 anos dos Sindicatos Metalúrgicos eu não poderia deixar de comparecer e render minhas homenagens a essa entidade tão importante para a classe trabalhadora brasileira. Eu fui presidente do sindicato por 2 vezes.
esse sindicato, essa entidade, ela tem a sua história escrito na história do país. São várias lutas memoráveis que essa categoria fez, influenciando outras categorias, influenciando toda a classe trabalhadora brasileira. Então, por isso, quero deixar aqui essa homenagem aos 63 anos dos sindicatos metalúrgicos. Infelizmente, cai no mesmo dia em que Marielle foi assassinada. Infelizmente, porque por uma parte a gente comemora os 63 anos do sindicato, por outra nós temos que chorar, porque nós choramos nossos mortos, e a nossa homenagem também a Marielle. Agora, são vários momentos muito marcantes que teve essa categoria, que teve esse sindicato. Um deles foi o momento da Ingesa, onde nós ocupamos a fábrica e fizemos com que a Ingesa produzisse durante 6 meses. Ou seja, a fábrica ficou sob a responsabilidade dos trabalhadores e os trabalhadores produziram. Infelizmente, depois o juiz mandou fechar a fábrica e não foi possível mais continuar. Nosso abraço a todos aqueles que construíram esse sindicato durante esses 63 anos. Nosso abraço a todos aqueles trabalhadores metalúrgicos que contribuíram para que essa entidade tivesse um lugar no panteão das grandes entidades lutadoras desse país. Tá aí, Tony Ferreira, também um abraço e obrigado por participar dessa nossa edição especial comemorativa. Rô, você que foi diretor do sindicato durante várias gestões, o que você traz aí de aprendizado e do que você vivenciou durante tantos anos, né, liderando a categoria e as mulheres, né, porque sempre há uma parcela importante da categoria de trabalhadoras, né, e como que você vê todo esse período e um pouco desse sindicato que você ajudou há tantos anos a construir e fazê-lo sempre forte? Então, o Sindicato dos Metalúrgicos, na minha vida, ele foi muito importante, né? Eu sou metalúrgica, trabalho na Embraer desde 87 e vim para a diretoria do sindicato em 93. Eu fiz parte da CIPA, iniciei na CIPA, né? Na Embraer. E vim para essa diretoria. Eu aprendi muito, né? E foi um período, os anos 90, foi um período de luta e algumas mudanças, né? Que foi o período do governo Collor. As fábricas, por exemplo, a Embraer tinha poucas mulheres na produção, era mais administrativo. Eu mesmo trabalhava no setor administrativo. Mas foram muitas lutas e muitas conquistas também. Então, são momentos importantes. E sobre a luta das mulheres, Rô, o que você coloca? Quais foram as principais lutas, os desafios que as trabalhadoras metalúrgicas enfrentaram na sua visão e enfrentam ainda, né? Uhum. Então, desde que iniciei no sindicato, eu foquei a minha militância na questão das mulheres, né? Embora é uma categoria predominantemente masculina, a gente teve várias fábricas, setor eletroeletrônico, onde tinham mulheres na produção. E a nossa luta sempre foi por creche, a nossa luta contra a discriminação salarial, e a gente teve várias conquistas, né? A gente chegou a fazer encontro de mulheres. Eu me lembro que o nosso primeiro encontro de mulheres durante as minhas gestões foi em 96. Foi o primeiro encontro de mulheres que a gente reuniu. Não eram só metalúrgicas, né? Nós temos um encontro onde reuniam trabalhadoras de vários setores. E nossa pauta é a pauta do movimento feminista até hoje. Por incrível que pareça, nós estamos lutando até hoje pela igualdade salarial, pelas conquistas por creche, né? Porque, infelizmente, a mulher entra no mercado de trabalho, mas os patrões e o governo dão condições para que elas exerçam suas funções no mercado de trabalho. Mas em várias fábricas a gente conquistou a licença maternidade de 6 meses, isso é mais recente, né?
várias fábricas metalúrgicas no setor eletroeletrônico. Hoje, na Embraer, por exemplo, a gente tem a licença paternidade de 20 dias, que faz parte de discussões que a gente fez que a gente faz com as empresas, né? Então, são poucas conquistas, mas são conquistas importantes para a vida da mulher trabalhadora, da vida da mulher metalúrgica. E aqui, Rosângela, tem algumas interações aqui pela internet, aqui e te saudando, né? Walter Luiz, abraços, Rosângela. Luciene Silva, dizendo te amo, guerreira. Saudando aí a Rosângela, que certamente na caminhada, também a Jennifer Ferreira, também dizendo, Rosângela, grande guerreira. Certamente você serviu de referência para várias companheiras, mulheres que depois vieram e estão hoje assumindo a direção do sindicato. Isso é muito importante, sem dúvida alguma. Mas, Rô, hoje é um dia festivo para o sindicato, porque a gente celebra essa data, são 63 anos desde a fundação do sindicato, mas também hoje, dia 14 de março, é um dia triste, como até o Toninho agora há pouco mencionou, porque hoje faz um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Queria que você dissesse, você como uma expoente do movimento feminista, que sempre lutou em defesa das causas das mulheres, o que tudo isso significa? Um ano sem Marielle, a polícia essa semana apontou aí os executores, mas ainda nós não sabemos quem mandou matar a Marielle. Infelizmente, mais uma lutadora foi morta, né? Nós temos várias mulheres que lutaram, tanto no Movimento Sem Terra, no Movimento Sem Teto, e nós temos a nossa última aí, né? A Marielle, que foi uma grande lutadora, uma negra, onde ela enfrentou a discriminação racial e enfrentou o Estado, que é discriminatório, enfrentou a corrupção. Infelizmente, ela foi executada. Para nós foi uma grande perda, né? Mas ela deixou sementes, porque tem muitas Marielles aí que estão lutando. Foi um crime político e o movimento de mulheres exige que sejam punidos, de fato, os executores e os mandantes, porque nós sabemos que alguém mandou matar a Marielle porque ela incomodava mesmo, né? Ela incomodava porque ela falava contra o machismo, ela falava contra o racismo e defendia as minorias, né? Era uma mulher negra, era negra e homossexual. Isso, no nosso país, a intolerância está cada dia maior. Nós vemos esse governo que estimula a intolerância. E nós exigimos justiça. E as coincidências, né? As coincidências, o vizinho do presidente é o suspeito de ter matado, o cara que matou a Marielle. Muita coincidência. O delegado já foi afastado do caso, né? Como uma amiga minha escreveu aí há pouco aí, estão fazendo tudo na nossa cara, né? Mas nós mulheres, nós estamos unidas e vamos resistir e vamos exigir, em todas as oportunidades, nós temos que exigir que esse caso seja apurado e sejam punidos. É isso aí. Agora, Rô, queria que você abordasse um pouco, mas antes disso, sobre a privatização da Embraer e a luta que o sindicato fez. Mas antes de você comentar sobre isso, sobre essas luta que foi muito importante na categoria, na história, queria que o Lucas colocasse no ponto mais um ex-presidente para falar com o nosso público, que é o Luiz Carlos Prates, o Mancha. Põe aí, Lucas. Olá, eu sou Luiz Carlos Prates, Mancha,
sou da Secretaria Nacional Executiva da CSP com Lutas, fui presidente do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos durante 2 gestões, no ano de 2000 até o ano de 2006. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a categoria, parabenizar aos metalúrgicos pelo mais um aniversário. Essa entidade combativa, essa entidade de tradição e de luta dos trabalhadores de São José dos Campos. Queria aqui contar um momento marcante na vida do sindicato, que foi o governo Collor. O governo Collor foi um governo que subiu apoiado numa crença que ele ia caçar marajá e ia impor uma nova economia, uma economia mais aberta e mais liberal no país. Teve toda uma onda de diminuição de salário, inclusive comemorado em várias partes do estado. Aqui na região, os trabalhadores das empresas rejeitaram e resistiram a essa diminuição de salário e a esse projeto do Collor. Posteriormente, já com uma expectativa menor em relação ao governo, surgiram as grandes mobilizações, as grandes manifestações, inicialmente pela juventude e pelos estudantes, para colocar o Collor para correr devido à corrupção e a ter acabado com a economia no país. Eu queria terminar mais uma vez parabenizando aos metalúrgicos por mais este aniversário e dizer para vocês, para nós, seguimos firmes na nossa luta, porque o que a gente vê é que apesar de toda a nossa combatividade, de toda a luta que nós fizemos durante décadas, a condição de vida da classe operária, dos trabalhadores, fruto desse regime capitalista, tem piorado cada vez mais. Os salários estão cada vez mais baixos, cada vez mais arrochados, enquanto os patrões estão crescendo o seu lucro. É preciso mudar esse sistema, é preciso fazer uma transformação. Eu acho que esse também é um caminho que querem os metalúrgicos de São José dos Campos. Parabéns, metalúrgicos, sigamos adiante na nossa luta. Tá aí o Luiz Carlos Prates, o Mancha. Obrigado, Mancha, também por participar dessa edição especial do nosso programa. Então, Rô, aí o Mancha bem falou, né, que teve o governo Collor, que o sindicato, né, e toda a esquerda, né, combativa, né, todos os sindicalismo combativo acabou enfrentando. Conseguimos derrubar o Collor, mas veio o Itamar. O Itamar manteve vários ataques contra os direitos. E no apagar das luzes do governo Itamar, ali pouco antes do FHC assumir, foi feita a privatização da Embraer. E o sindicato, com outras entidades aqui da região, né, fez uma luta muito forte para evitar que esse patrimônio do povo brasileiro fosse entregue. E queria que você relembrasse como que foi essa luta. Hoje a Embraer está sendo foi vendida para a Boeing, né? Um outro absurdo. E lá atrás o sindicato já dizia que essa privatização era muito ruim. Queria que você relembrasse um pouco disso. Então, o processo de privatização da Embraer, nós fizemos muitas lutas e por conta do nosso sindicato ser contra a privatização, a gente conseguiu atrasar um pouquinho esse processo, porque nós fizemos muitas lutas. Eu me lembro que na época o Gradella era deputado federal e através do Gradella, do Suplicy, a gente fez muitas intervenções na superestrutura, mas também os trabalhadores. Houveram muitas mobilizações dos trabalhadores, nós fomos colher assinaturas contra a privatização da Embraer, depois nós fomos traídos, né? Porque aí as assinaturas foram entregues dizendo que os trabalhadores estavam a favor. Mas foram muitas lutas. Em 90, houve 4.000 demissões, que foi assim, um momento muito triste na empresa. Foi a primeira demissão em massa que houve na Embraer nos anos 90. Mas nós resistimos bastante. O governo Fernando Henrique foi o que bateu o martelo nas privatizações, né? Foi onde foi marcado o leilão da Embraer e ela foi vendida a preço de banana. E hoje também está sendo entregue, né, para a Boeing, infelizmente, é um patrimônio do povo brasileiro, né, dos trabalhadores brasileiros, está sendo entregue. Mas foram muitas lutas que marcaram a vida dos trabalhadores da Embraer, né? E a Embraer teve um papel muito importante no Brasil, né? Ela tem um papel importante no Brasil, que é tecnologia de ponta. Mas aqui na cidade, se você perguntasse na época para as crianças onde você quer trabalhar, a criança na Embraer, né?
pela importância do setor. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo esse patrimônio indo embora. Indo embora, infelizmente. Nosso tempo está se esgotando. E queria que você agora, no final, deixasse a sua mensagem nesse momento aí festivo, que a gente comemora essa data importante para o sindicato, e que você agora falasse o que você quiser para os nossos internautas. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos, 63 anos de vida e de luta, né? De muita luta. Esses presidentes que falaram aí, companheiros de lutas, e hoje nós estamos passando por alguns momentos difíceis, né? Que nós estamos perdendo os nossos direitos. Então, o que eu tenho para dizer é que nós temos que lutar. E a vida do trabalhador é essa. É sempre lutar. E para as mulheres também, o sindicato é um espaço também para as mulheres. Hoje nós temos 6 diretoras, né? No Sindicato dos Metalúrgicos. Então, as mulheres, os trabalhadores têm que encontrar refúgio no sindicato. E esse sindicato aqui é um sindicato de luta. E também eu quero dizer sobre a questão da Marielle, que calaram a voz da Marielle, mas a nossa não vão calar tão fácil. E que nós temos que seguir juntas, todas as mulheres, para que a gente traga à tona quem é o mandante desse crime. Mas parabéns ao Sindicato dos Metalúrgicos e parabéns aos metalúrgicos que os sindicatos são os trabalhadores, né? Então, parabéns por esses 63 anos de luta aí que vem travando contra o capital. Rosângela, obrigado pela sua participação em nosso programa. Volte sempre. E agora, vamos a mais um intervalo e já voltamos com o programa Em Movimento. Obrigada a vocês. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro. E o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo? Porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$33 mil por mês. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral.
Esse é o programa Em Movimento, especial dos 63 anos do sindicato. E agora são 19 horas e 54 minutos. Nesse último bloco, eu recebo o presidente do sindicato, o Weller Gonçalves. Tudo bem, Weller? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Uma boa noite a todos que nos assistem nesse momento via transmissão no Facebook. Weller, você que é o atual presidente, que comanda essa importante entidade, e o sindicato já há mais de 20 anos está sob o comando dessa corrente política a qual você faz parte, né? E como você avalia? Como tem sido a trajetória do sindicato nesses últimos anos e que você hoje tem essa tarefa de seguir adiante com essa função importante de liderar esse sindicato? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos e todas que ao longo dessas décadas construiu a história dessa nossa entidade. Essa sua pergunta, Rodrigo, eu me lembro muito bem que assim que a gente ganhou as eleições do sindicato, na última eleição, nossa disputa com uma chapa apadrinhada pela CUT, nas entrevistas, no rádio e na TV, todos me perguntavam, bom, você é um cara jovem, está assumindo a presidência do sindicato agora, o que muda em relação às direções anteriores? E eu sempre respondia que não muda nada, porque aqui nós estamos apenas mudando a peça. Começou com o companheiro Toninho, acabei de ver aqui a entrevista do companheiro Gradella, brilhante, ele que iniciou todo esse processo de oposição e de disputa e a entrada da nova linha política no sindicato, passou pelo companheiro Mancha, passou pelo companheiro Vivaldo, companheiro Índio, companheiro Macapá, e aqui a gente segue o mesmo caminho. E o desafio dessa nova gestão do sindicato, ainda mais no momento como a gente está passando, de um ataque generalizado ao movimento sindical, é manter esse sindicato no caminho da luta. E essa é a tarefa que eu tenho, estando à frente desse sindicato, junto com os demais companheiros e companheiras que fazem parte dessa diretoria. Ok. E nós estamos hoje recordando momentos históricos do sindicato, e eu quero recordar mais um. Dia 19, que até você agora há pouco mencionou também esse assunto. Dia 19 de agosto de 2004, uma assembleia na sede do sindicato toma uma grave decisão. Os metalúrgicos decidem se desfiliar da CUT. Pode soltar. Porque o PT hoje é governo, e é o governo do Lula, e essa central está aqui para sustentar o governo do Lula. Essa é a tarefa da Central Única dos Trabalhadores hoje. Uma central que não organiza mais nenhuma luta. Uma central que aplaude todas as medidas do governo. Os companheiros e as companheiras que estão reiterando a posição do Conselho de desfiliar esse sindicato da CUT, levante o crachá. Está aí a Assembleia de agosto de 2004, que acabou aprovando a desfiliação do sindicato da CUT. Weller, olhando para trás, essa decisão que o sindicato tomou, que a categoria tomou, ela foi correta? Olha só, esse foi um dos momentos mais marcantes da história do nosso sindicato. No ano de 2004, início do governo Lula no nosso país, o sindicato filiado à CUT, todo mundo sabe que a CUT sempre foi braço direito do PT, um sindicato tão importante do tamanho como o nosso tomar uma decisão dessa de se desfiliar da CUT, que é a maior central sindical que existe na América Latina, e criar um novo, que foi o surgimento da CSP com Lutas como parte da reorganização do movimento sindical brasileiro. E hoje o balanço nos mostra que estava correto a gente romper com a CUT e iniciar um processo de reorganização do movimento sindical. A gente vê que de lá para cá vários sindicatos se desfiliaram da Central Única dos Trabalhadores, se filiaram na CSP com Lutas. A CSP com Lutas hoje cumpre um papel determinante na luta da classe trabalhadora brasileira. Então o balanço nos prova que foi correto a desfiliação da CUT e a construção dessa nova ferramenta para estar organizando os trabalhadores. E você também mencionou aí os governos, a eleição do ex-metalúrgico Lula, né, que acabou tomando posse em 2003. Como você faz a avaliação da posse do Lula e do governo petista do Lula? A gente viu o Lula tomando posse no ano de 2003. Infelizmente, o governo do Lula e os governos do PT que nós tivemos no nosso país nos últimos anos
foram governos que não governaram para a classe trabalhadora brasileira. A gente viu logo no começo do governo Lula aprovar a reforma da Previdência. A gente viu que no governo Lula o próprio Congresso chegou a votar o fim do fator previdenciário e ele manteve. E a gente não viu durante o governo Lula aumentar 1 milímetro sequer nos direitos dos trabalhadores. O próprio Lula chega ao poder com seu vice José de Alencar, um nome tradicional da direita brasileira. Então é um governo de colaboração de classes, não foi um governo que veio para de fato representar. E esse sindicato sempre, além de lutar contra o patrão, também teve sua luta ativa contra todos os governos, e no governo do PT, em especial do governo Lula, não foi diferente. Tanto que, assim que o Lula toma posse, em janeiro de 2003, em março, por conta da alta que teve na inflação, teve uma campanha salarial de emergência aqui na nossa categoria. A campanha salarial no mês de novembro, em março explode a inflação e teve uma greve de 6 dias na General Motors, um fato histórico, uma montadora fazer uma greve de 1 semana no governo do Lula. E muita gente dizia naquele período que era uma loucura que o sindicato estava fazendo, que era um governo novo e tudo mais. E os metalúrgicos aqui, independente se era o FHC, se foi o Lula, se foi a Dilma, se foi o Temer, até os governos do dia de hoje, eu tenho certeza que os metalúrgicos aqui vão seguir lutando. É isso aí. Agora, Lucas, prepara mais uma fala de um ex-presidente. Agora vamos ouvir aí com muita honra aí o nosso companheiro Adilson dos Santos, o Índio. Pode soltar. Eu me chamo Adilson dos Santos, sou conhecido como Índio, fui presidente do sindicato no período 2006 a 2009. Nesse momento o sindicato está comemorando 63 anos, tem uma importância muito grande. O que marcou muito para mim no sindicato foram vários momentos, mas do fechamento da fábrica foi um momento muito difícil, da Philips. Também tiveram vários momentos que a gente teve que fazer lutas e mobilizações, e é muito importante, principalmente agora que os trabalhadores estão sendo atacados por esse governo, nós vamos ter que fazer muitas mobilizações. E queria desejar para todos os metalúrgicos, os trabalhadores, que esses 63 anos do sindicato seja comemorado com muita luta e também com muita vitória, que os trabalhadores hoje merecem o sindicato que tem, e parabéns pelos 63 anos de luta e história que esse sindicato tem. Aí, Adilson dos Santos, o Índio, grande abraço. E na sequência, outro ex-presidente, Vivaldo Moreira Araújo. Pode rodar, por favor, Lucas. Meu nome é Vivaldo Moreira Araújo. Eu fui presidente desse sindicato aqui na gestão 2009 a 2011 e venho hoje aqui felicitar os trabalhadores metalúrgicos e metalúrgicas da nossa região, São José dos Campos e região, exatamente porque são 63 anos de aniversário desse sindicato combativo, um dos mais reconhecidos no país, e eu acho muito importante que os trabalhadores tenham essa consciência da gente saber que foi através da luta que esse nome é reproduzido hoje no país inteiro. Nós tivemos várias lutas aqui, era difícil até enumerar. Uma delas que eu lembro hoje, que eu acho que fico bastante feliz de saber, é que nós somos oposição a todos os governos que passaram por aí, desde a ditadura militar até mesmo Lula e a Dilma. Nós somos aqui no país a primeira greve de trabalhadores do setor privado, que nós fizemos em 2003, logo da posse do Lula, 3 meses após a posse do Lula, quando a inflação subiu muito e nós fomos obrigados a fazer uma greve, levar os trabalhadores a 6 dias de paralisação para poder repor a inflação daquele momento. Eu acho que isso é muito importante e eu fico muito feliz em saber que esse sindicato continua até os dias de hoje nessa batalha. Hoje, a oposição ao governo Bolsonaro, que é muito pior de tudo que já passou, e a gente precisa, de fato, fazer a nossa luta. Está aí a reforma da Previdência, que é um momento ímpar para que os trabalhadores e trabalhadoras do país inteiro possam se mobilizar. Então, eu desejo a todos metalúrgicos e metalúrgicas pelos 63 anos de luta dos sindicatos metalúrgicos. Está aí o Vivaldo Araújo, também grande abraço. E também mencionar que nós exibimos todos os ex-presidentes. O único que não está aí, né, é o Antônio Macapá, que a gente não conseguiu a agenda para gravar com ele, mas também merece a nossa saudação e nosso abraço. Né, Weller? Todos esses companheiros aí que passaram são sempre exemplos de luta para a categoria, não é isso? Sim, eu costumo dizer na porta das fábricas,
nas entrevistas por onde eu vou, que é com muito orgulho que eu digo que eu estou nessa tarefa como presidente do sindicato, vendo aqui a trajetória, iniciando pelo companheiro Ernesto Gradella, Toninho, todos os nomes já citados, o ex-presidente anterior, o companheiro Macapá, que não pôde gravar. É com muito orgulho eu estar sentado na cadeira hoje de presidente desse sindicato e você vê toda a trajetória e também o peso e a responsabilidade que é de manter esse sindicato no caminho da luta da forma que sempre foi com esses outros companheiros. Agora, Weller, uma pergunta que é importante, que talvez você até tenha o costume de respondê-la. Muitos criticam o sindicato, dizem que é radical, que o sindicato afugenta empregos, que algo assim. Como você rebate esses argumentos? Que em alguns setores se fala sobre isso, né? Como você, primeiro, vê esse tipo de crítica e como você as rebate? Olha só, o sindicato ele existe para lutar em defesa do trabalhador, lutar em defesa do salário, lutar em defesa dos empregos. Radicalismo é a gente ver um cenário de mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados no nosso país. Radicalismo é a gente ver o trabalhador passar fome. Radicalismo é a gente ver a tragédia como foi em Brumadinho, Minas Gerais. Isso que é radicalismo. O papel do sindicato é sempre ter um lado. E aqui a gente costuma dizer que nós somos classistas. Isso significa o quê? Nós sempre vamos estar do lado dos trabalhadores. Porque no sistema capitalista, os patrões cada vez querem mais. Acabamos de ver o acordo da GM. A gente viu o anúncio da Ford de fechar em São Bernardo do Campo. E lá os companheiros fizeram todo tipo de acordo flexibilizando os direitos, aceitando tudo que a empresa pediu. E a fábrica anuncia um fechamento. Então, se uma empresa vai vir para a nossa região ou não, isso não depende do sindicato, e sim das estratégias comerciais da empresa. É óbvio que, principalmente, fruto do cenário político que a gente vive hoje, existe um ataque generalizado ao movimento sindical, a gente acaba tendo que responder esse tipo de pergunta praticamente todos os dias, mas eu sou muito tranquilo para estar fazendo esse debate, porque o sindicato ele tem que ter um lado, o lado do trabalhador, e é esse o lado que esse sindicato sempre teve e sempre terá. E agora, Weller, nós estamos já chegando quase ao final do nosso programa, até estouramos um pouco o tempo de hoje, mas realmente é uma data especial e merece que a gente fale bastante, converse com o pessoal. O governo Bolsonaro, que aí assumiu em janeiro, estamos aí com menos de 3 meses e dá para ter uma noção do que vem pela frente aí. Como você avalia esse governo? Muitos ainda acalentam alguma esperança nesse governo, porque teve uma votação, enfim, ganhou no segundo turno. Como você avalia esse governo Bolsonaro e quais são as perspectivas da categoria para lutar por seus direitos? Acho que, em primeiro lugar, é preciso fazer um balanço. Bolsonaro chega ao poder não é porque ele foi uma opção da burguesia. Na minha opinião, também não é porque ele é amplamente idolatrado pelos trabalhadores. Bolsonaro é projetado por conta da ruptura histórica que existe da classe trabalhadora com o PT. Estava na fábrica semana passada, durante a greve, os companheiros da Itachi aí sabem muito bem, realizamos uma greve na semana passada, e no corpo a corpo conversando com os trabalhadores sobre a reforma da Previdência, e aí discutindo sobre o governo Bolsonaro, muitos trabalhadores falaram para mim de forma muito honesta, eu votei no Bolsonaro, mas eu votei no Bolsonaro porque eu não queria que o PT ganhasse, que o PT continuasse à frente. Então acho que, em primeiro lugar, é importante a gente fazer esse balanço, que quem projeta Bolsonaro foi o PT, que fruto da traição que fez aos trabalhadores, entre ver um candidato do PT e o Bolsonaro, acabaram optando por estar votando no Bolsonaro, mas já existe uma ruptura dos trabalhadores com o governo Bolsonaro, principalmente agora com o anúncio da reforma da Previdência. Bolsonaro deixou bem claro durante todo o período de campanha eleitoral que ele queria acabar com todo o ativismo que existia no Brasil. E está aí a prova. Editou no dia 1º de março, às vésperas do Carnaval, a medida provisória que diz que as empresas não podem descontar a mensalidade dos associados em folha e repassar para o sindicato. Ele quer enfraquecer os sindicatos, porque ele sabe que são os sindicatos, as centrais sindicais, que vão organizar a luta da classe trabalhadora brasileira contra o seu governo, e começando desde já com a questão da reforma da Previdência. Na nossa opinião, a classe trabalhadora ela não está derrotada. O que precisa é de uma direção. E o nosso sindicato aqui, mais uma vez, vai estar organizando os trabalhadores metalúrgicos da nossa região,
Além da nossa luta cotidiana contra os patrões, também contra o governo do Jair Bolsonaro, que na nossa opinião é um governo de ultradireita, é um governo reacionário que veio para aprofundar a reforma trabalhista, quer fazer a reforma da Previdência e é um governo que vai governar para os empresários, não vai ter nada de bom para os trabalhadores e nesse sentido nós chamamos os trabalhadores para estar junto com o sindicato, para a gente fazer muita luta política no próximo período, que o próximo período vai ser um período de muita dureza. Os trabalhadores vão ter que se organizar muito, vai ter que ter muita luta para a gente lutar minimamente pela manutenção dos nossos direitos. Está aqui então, pela internet, o Altair Silva diz: função do sindicato é garantir direitos e empregos. Na sua resposta anterior, sim, ele concordou com você. Dálcio de Felice: nesse sindicato eu confio. Sindicato que sempre me deu total apoio. E aqui as pessoas participam, saúdam o sindicato e mandam um abraço aqui pra gente. Weller, estamos já chegando ao final do nosso programa e é importante dizer que você que está ligado no nosso programa, sócio do sindicato, que compartilhou essa live, vai concorrer então a um kit de canecas. Lucas, bota aí o kit aí, prepara aí para a gente mostrar. São últimos instantes para o pessoal compartilhar, porque só vale compartilhar durante a exibição do programa e também exibir em modo público, né? Você compartilhar em modo público. Esse é o kit de canecas que nós vamos sortear amanhã. Então você que compartilhou essa postagem, essa live e ajudou a gente a divulgar esse programa histórico em comemoração aos 63 anos do sindicato, vai concorrer a esse kit que, como eu falei, vamos anunciar amanhã o vencedor ou a vencedora, claro, sendo sócio ou sócia do sindicato. Weller, nesses momentos finais, queria que você agora deixasse o recado para a categoria nesse dia tão especial que o sindicato comemora 63 anos de história. Mais uma vez, parabenizar esse sindicato por toda a sua história de ser um sindicato combativo, um sindicato de luta. Um abraço especial, principalmente aos trabalhadores metalúrgicos que são sócios do nosso sindicato, é a companheirada que mantém a nossa luta. Queria também deixar um abraço especial, estou aqui como presidente do sindicato falando, mas nós temos uma diretoria que tem 42 diretores e diretoras de 17 fábricas da nossa região, é a companheirada que toca a nossa luta cotidiana, então um abraço aí a toda a diretoria do sindicato dessa gestão, também um abraço a todos os ativistas, os cipeiros, delegados sindicais, os trabalhadores de grupos de lesionados por fábrica, que é quem nos ajuda também na condução do nosso trabalho no dia a dia. Também gostaria de deixar um abraço especial a todos os funcionários do sindicato, os atuais e também os que já passaram por aqui, porque é o trabalho invisível por fora, muitas vezes, é quem garante a estrutura para que a gente possa militar em defesa da nossa categoria. E, companheirada, dizer para vocês que o sindicato vai continuar sendo essa ferramenta de luta importante que, ao longo desses 63 anos, sempre esteve do lado do trabalhador e a tarefa dessa atual diretoria é a gente estar mantendo esse sindicato no caminho da luta. Nós estamos aí na campanha de PLR, já celebramos um bom acordo na Itachi, já iniciou as negociações com várias empresas da região, com a Ericsson, com a MWL, e nós vamos fazer muita luta política no próximo período. Dia 22, que é sexta-feira da semana que vem, é um dia nacional de luta contra a reforma da Previdência. A gente vai estar realizando assembleias, estar organizando os trabalhadores para a gente estar lutando em defesa da aposentadoria e em defesa da Previdência Social. Camaradas, conte com a gente, vocês conhecem a nossa história, sabem que a gente é de luta, e vocês, companheiros metalúrgicos, vamos estar sempre junto aí em defesa dos nossos direitos. É isso aí, obrigado, Weller, pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos chegando ao final. Aqui pela internet, chegou uma pergunta aqui da Maria Gonzalez. Ela pergunta aqui: meu marido quer saber com vocês do sindicato quando a Embraer pretende pagar o que ele tem direito. Depois ela fala aqui do processo de 90, 91 Plano Collor. Agora não temos nem condição de pesquisar isso. Mas, Maria Gonzalez, dá um pulinho no jurídico do sindicato. Isso, departamento jurídico individual, exatamente. Dá um pulo no departamento jurídico individual, aqui na rua Maurício Diamante. O nosso departamento jurídico vai estar de prontidão para estar esclarecendo todas as suas dúvidas, a do seu marido. Isso, inclusive, para toda a categoria. Às vezes as pessoas, eu vejo que perguntam aqui durante a exibição do programa, o nosso departamento jurídico está aí, tem plantão todos os dias para estar atendendo os trabalhadores da nossa categoria. Porque são muitas ações, né? Muitas ações, acho que o encaminhamento é esse, está indo até o departamento jurídico e conversando com os nossos advogados. Tá, Joia, obrigado então pela sua presença.
Pessoal, então estamos encerrando essa edição especial do nosso programa Em Movimento. Para você que acompanhou esse programa, muito obrigado pela audiência, pelos comentários e compartilhe. Vamos fortalecer esse programa para que nós possamos sempre fortalecer e ter essa ferramenta de comunicação com a categoria e com toda a classe trabalhadora. Agora são 20 horas e 15 minutos, aí demos uma estouradinha no tempo e queria também, para finalizar, agradecer aqui o pessoal que faz esse programa acontecer. A Liz, Liz, obrigado por estar aqui presente com a gente hoje. Ao Lucas Martins, Lucas, e aí, bacana? E também a Gabi Fanny, que também está aí no Switcher e fazendo esse programa acontecer. Pessoal, nós voltamos na semana que vem com mais um programa Em Movimento. Até lá!